Fala galera do Brand Time! Existem mais de 250 países no mundo e cada um deles tem tradições gastronômicas muito especiais. Além disso, mesmo dentro de um único país, as preferências alimentares podem mudar radicalmente de estado para estado, de região para região e de província para província. E às vezes, o que é considerado completamente normal em uma cultura pode parecer uma selvageria absoluta para um estrangeiro. No fim das contas, comer um ou outro alimento acaba sendo uma questão de gosto. Mas existem algumas exceções. Sob certas condições, alguns alimentos são perigosos para a saúde. Hoje, falaremos exatamente sobre eles. As pessoas ainda os comem, mas um pequeno erro nas proporções ou no método de preparação pode custar suas vidas. Olho na tela! Polvo. O polvo é um curioso fruto do mar, famoso por seu sabor em muitos países. Você pode até pensar que a sua consistência é igual à de uma borracha, mas a verdade é que quando cozido adequadamente, a carne desse animal marinho é particularmente macia e suculenta. Em países como Espanha, Portugal ou Grécia, ele pode ser encontrado nos pratos típicos cozido ou grelhado. No Japão, ele é comido na forma de sashimi, ou seja, filé cru em fatias finas extremamente frescas. Já em Malta, os polvos são servidos com espaguete. Mas a maneira mais extrema de comer polvo é a da Coreia. Lá, eles comem essas criaturas vivas. Muitas vezes, ele só é servido com molho e com temperos. Infelizmente, essa experiência gastronômica está repleta de sérias consequências. Segundo alguns relatos, várias pessoas morrem anualmente na Coreia do Sul ao comer esse prato. Elas simplesmente engasgam com os tentáculos. Como o polvo é servido ainda vivo, seus músculos continuam se contraindo depois de ingeridos e podem se prender à laringe ou ao esôfago por dentro, bloqueando assim o acesso de oxigênio ao corpo. Geralmente, antes desse prato ser servido, o polvo é cortado em pedaços pequenos para que seja mais conveniente comê-lo, mas mesmo assim, seus tentáculos continuam em movimento. No entanto, uma blogueira da China, por algum motivo, achou que era uma boa ideia provar a iguaria inteira. Como essa história terminou? Bem, veja você mesmo. O polvo grudou desesperadamente no rosto da garota e ela quase não conseguiu se livrar do seu forte aperto. Caso Marzo. Sim, este é um vídeo sobre comida e seria lógico assisti-lo com uma xícara de chá, comendo algo saboroso. Mesmo assim, é altamente recomendável que você adie o lanche um pouco antes de ver essa iguaria italiana. Você provavelmente sabe que a Itália sempre foi famosa por seus queijos e alguns deles têm um sabor e um cheiro exóticos, mas apenas os viajantes mais corajosos encaram a degustação deste alimento. Estamos falando do queijo Caso Marzo, que é feito com leite de ovelha na ilha mediterrânea da Sardenha. À primeira vista, ele parece um queijo pecorino comum, conhecido em todo o mundo, mas ele tem um ingrediente secreto: larvas vivas de moscas do queijo. Elas levam o produto a um estado de putrefação e o tornam macio. Antes de comer essa iguaria, algumas pessoas retiram as larvas, mas não por motivos estéticos. O que acontece é que essas criaturas pulam muito e podem saltar até 15 centímetros se forem perturbadas. Portanto, recomendamos que aqueles que decidam experimentar este prato com os bichinhos e tudo, protejam seus olhos com alguma coisa, apenas por precaução. Obviamente, os riscos não param por aí. O maior deles é o risco de infecção do organismo por causa das larvas contidas no queijo. Isso ocorre quando o suco gástrico não consegue digerir essas criaturas. Nesse caso, os parasitas podem permanecer no intestino e causar muitas complicações. É por isso que a venda de Caso Marzo foi declarada ilegal há muitos anos pelas autoridades italianas e pelas instituições de supervisão da União Europeia. Os agricultores da Sardenha tentaram várias vezes suspender a proibição, argumentando que a fabricação desse queijo é uma tradição nacional, mas eles não tiveram sucesso. No entanto, atualmente na ilha a iguaria pode ser obtida com relativa facilidade no mercado negro. Baiacu. Algumas pessoas pensam que o sushi, o prato tradicional japonês, pode ser perigoso porque contém peixe cru. Bem, essas pessoas aparentemente nunca ouviram falar sobre outra iguaria japonesa, o baiacu. É aqui que reside o verdadeiro perigo mortal. E acredite, não estamos exagerando. Antes de obterem o direito de cozinhar este peixe em um restaurante, os chefes japoneses aprendem a cortá-lo por muitos anos e às vezes até por décadas. Isso ocorre porque os órgãos internos desse peixe contêm um veneno chamado tetrodotoxina, que é quase impossível de neutralizar. Ele é muito facilmente absorvido pela corrente sanguínea e leva à morte em pelo menos metade dos casos em que entrar em contato com o organismo. Para fins de comparação, a tetrodotoxina é 1000 vezes mais poderosa que o cianeto, um outro veneno conhecido.
A dificuldade ao cortar o peixe também está no fato de que o veneno é quase imperceptível. Ele não tem cheiro, não tem cor e parece com água. Portanto, o cozinheiro deve saber exatamente o que fazer com cada milímetro do peixe. Atualmente no Japão, já é possível encontrar baiacus criados em cativeiro que não contêm substâncias tóxicas, mas é o baiacu selvagem que é considerado uma verdadeira iguaria. Somente em Tóquio, ele é servido em mais de 3.000 restaurantes. O custo de um desses peixes pode passar de $2.000. Apesar de todos os riscos, especialistas garantem que hoje em dia, comer baiacu em restaurantes licenciados é completamente seguro. Isso é confirmado pelas estatísticas. Se 50 anos atrás, cerca de 100 japoneses morriam todos os anos por causa desse prato, hoje esse número diminuiu para 2 ou 3 pessoas. Além disso, todos os casos fatais aconteceram em estabelecimentos clandestinos, onde cozinheiros mal preparados fazem o baiacu. Fezik. Todos os anos, o Ministério da Saúde egípcio adverte: não comam um prato chamado fezik. A razão para isso é o fato de que ele é feito de peixe morto fermentado. Qualquer violação de sua antiga técnica de preparação pode levar à intoxicação por toxinas botulínicas e até à morte. No entanto, os apelos das autoridades egípcias parecem não funcionar, porque milhares de pessoas continuam a comer o fezik no Egito todos os dias. Os chefes locais que dominam a arte de cozinhar o fezik afirmam que esse conhecimento foi passado por suas famílias de geração em geração, e seus ancestrais, por sua vez, aprenderam a habilidade dos antigos egípcios. Na distante era dos faraós, quando as águas do Nilo recuavam a cada primavera, os peixes descartados ficavam apodrecendo nas margens. Foi naquela época que os egípcios experimentaram pela primeira vez o sabor incomum deste prato, que hoje é considerado uma iguaria. Hoje em dia, ele obviamente é preparado de uma maneira completamente diferente. Primeiro, o peixe é bem limpo, salgado e seco ao sol. Em seguida, é colocado em tigelas esterilizadas, onde é envelhecido por até 45 dias em uma salmoura especial. O resultado é um prato incomum com um cheiro muito forte que você provavelmente conseguiu sentir mesmo através da tela do seu telefone ou do seu computador. Moluscos sangrentos. A culinária asiática é rica em pratos incomuns, mas alguns deles não deixam de surpreender. É o caso dos moluscos sangrentos que vivem nas águas dos mares do Sudeste. Devido à grande quantidade de hemoglobina em seu organismo, eles têm uma cor vermelho-sangue e são considerados uma iguaria em alguns países, como na China, por exemplo. Lá, eles são servidos crus, cozidos no vapor ou fervidos. Infelizmente, esse tratamento térmico costuma ser tão insignificante que não é suficiente para proteger o consumidor do risco de contrair difteria e hepatite A. Em 1988, o consumo de moluscos ensanguentados estragados causou um surto grave de hepatite A em Xangai. Segundo várias fontes, de 31 a 47 pessoas morreram e cerca de 300 mil foram infectadas. Após esse incidente, a venda e a importação deste produto em Xangai foram proibidas. Curiosamente, em outras cidades da China, os moluscos sangrentos continuam sendo considerados uma iguaria. Eles são vendidos em algumas lojas e pedidos em restaurantes por conta e risco do consumidor. Na Coreia, esses moluscos também são consumidos, mas lá eles passam por um processo térmico muito mais completo. Kepayang. Já mencionamos o veneno chamado cianeto, que em doses especialmente grandes causa perda quase instantânea de consciência e morte. Na natureza, existe um alimento que contém essa substância. Estamos falando das sementes de uma fruta exótica que cresce na Malásia chamada Kepayang. Quando preparadas incorretamente, essas sementes podem ser mortais, mas mesmo assim, elas são consideradas uma iguaria. Infelizmente ou felizmente, existem extremamente poucas árvores de Kepayang na Malásia. Elas podem ser contadas nos dedos. E não pense que as árvores são cortadas por moradores locais preocupados. Na verdade, elas simplesmente morrem com as enchentes frequentes, mas os locais sabem muito bem como preparar as sementes de Kepayang para não se envenenarem. Aqui. Esta árvore é bastante comum no Caribe, principalmente na Jamaica. Os frutos que crescem nesta árvore são usados pelos jamaicanos como alimento até os dias de hoje. Os akis são servidos com bacalhau salgado e são considerados um prato nacional aqui. No entanto, os frutos desta árvore que ainda não estão maduros, assim como suas sementes negras, escondem um perigo mortal. Quando ingeridas, as substâncias contidas nelas causam a chamada doença jamaicana do vômito. Na Jamaica, vários casos de intoxicação com este alimento ocorrem anualmente. Em teoria, ele pode até ser fatal, mas é difícil encontrar estatísticas precisas sobre esse assunto. Noz moscada.
Se você gosta de cozinhar, provavelmente precisará adicionar um tempero chamado noz moscada aos pratos pelo menos uma vez. Ele é o núcleo da semente do fruto da moscadeira e é usado na preparação de sobremesas e também em pratos principais, como saladas, sopas e molhos. Em doses mínimas, este alimento obviamente não apresenta nenhum risco ao corpo humano, mas o problema reside no fato de que ela contém a substância psicoativa miristicina. Se a dose tóxica de 30 gramas é excedida, ela causa várias alucinações, confusão e reações fisiológicas inadequadas. Lichia. Por muitos anos, essa fruta cultivada na Índia, China, Tailândia, Vietnã e alguns outros países foi considerada completamente inofensiva. Isso até que os cientistas, que não estabeleciam uma relação direta com centenas de mortes de crianças misteriosas que ocorriam todos os verões na cidade indiana de Muzaffarpur desde 1995, fizeram um estudo. Descobriu-se que todas as crianças envenenadas no dia anterior à tragédia tinham comido os frutos verdes da lichia. Um estudo mais detalhado revelou que a lichia contém toxinas que reduzem muito o açúcar no sangue. Portanto, comê-lo com o estômago vazio e especialmente em grandes quantidades é mortal. Os médicos também não recomendam tocar sua casca, muito menos comer a fruta junto com o caroço. E por hoje é tudo, amigos. Tenha cuidado com o que for comer e até a próxima. Tchau!